Bom dia, mulher de Deus, tudo bem com você? Seja muito bem-vinda à nossa live devocional nessa segunda-feira, dia 9 de setembro de 2024. Para quem não me conhece, eu sou Lidiane Rosa, escritora, mentora de mulheres cristãs, e estamos aqui na nossa jornada pelo livro de Romanos. Hoje nós vamos ler juntas Romanos 7. Você tem acompanhado as nossas lives? Elas acontecem sempre na segunda, na quarta e na sexta-feira, às 10 horas da manhã. Começamos a ler o livro de Romanos, e se você não conseguiu acompanhar desde o início, todas as lives ficam salvas lá no nosso canal do YouTube. O canal do YouTube também é @souestarblog, você encontra lá e consegue acompanhar todas as nossas lives devocionais através do YouTube, tá bom? Se você não sabe, eu tô falando aqui de Maringá, no Paraná, e quero saber de você também, mulher de Deus, da onde você tá me acompanhando, da onde você tá me assistindo. Comenta aqui nos comentários, escreve aqui nos comentários para eu poder dar um bom dia especial pra você, tá bom? Nós vamos ler então Romanos 7, você já pode aí abrir a sua Bíblia para acompanhar a leitura. A Lorena de Jaú, seja bem-vinda, Lorena, bom dia para você. O meu sogro mora em Jaú, tô sempre, pelo menos uma vez no ano, eu vou para Jaú. Gosto muito, principalmente de comprar sapato aí em Jaú. Muito bom. A Jerusa de Palmas, Tocantins, bom dia. A Gélia Marinho de Marabá, Pará, seja muito bem-vinda, querida. Que bom ter você aqui. Muito bom saber que a gente alcança pessoas de tão longe, né? Rebeca, Recife, Pernambuco, seja muito bem-vinda, Rebeca. Que bom ter você aqui com a gente. Já vão abrindo a Bíblia, tá? Quero pedir também para você compartilhar essa live com outras mulheres de Deus. Envia para outras mulheres de Deus. Convide outras mulheres de Deus para estar conosco aqui lendo a palavra, né? Adoro, amo ler a palavra junto com vocês. É uma experiência completamente diferente para mim quando eu abro a Bíblia ao vivo, né? E a gente faz uma leitura muito mais atenta, né? Muito mais estudando mais, né? Buscando mais, né? Trazer esses ensinamentos para nossa vida, tá bom? E eu quero pedir também para você clicar no coraçãozinho que tá aqui embaixo. Tem um coraçãozinho aqui, clica várias vezes nesse coração e me ajuda a ter mais alcance também para que a live, né, para que o Instagram avise outras seguidoras também. Então tem um coraçãozinho aqui, clica bastante nesse coraçãozinho durante a live curtindo, tá bom? Ó, a Adri Marcinha de Araçatuba, interior de São Paulo, seja muito bem-vinda. A Lidiane do Ceará, minha xará Lidiane, que legal, gente, eu amo conhecer Lidiane. Eu fico tão feliz quando eu conheço outra Lidiane. Bom dia, Lidiane, seja muito bem-vinda, viu? A Xelena Monteiro Batista. Ah, é a Sônia! Oi, Sônia, bom dia, graça e paz. A Sônia já foi minha aluna de mentoria. A Andressa está no trabalho, seja muito bem-vinda. A Márcia de Pojuca, Pernambuco também. Gente, já mandei tanto livro pra Ipojuca, pra essa cidade. Incrível, não sei porquê, mas olha, as mulheres dessa cidade têm muito livro meu aí, viu? Já enviei muito livro para essa cidade. Aliás, pro estado de Pernambuco, é incrível. Toda semana tem um livro, pelo menos um livro pro estado do Pernambuco. Eu acho sensacional isso. A Keuliane de Guaiúba, Ceará, seja muito bem-vinda, querida. A Andressa está no trabalho, ela é do estado do Espírito Santo. De 22 livros do Vencendo Venenos da Alma para o Estado do Espírito Santo para um grupo de mães de oração que vão fazer um propósito com o meu livro. Fiquei tão feliz de enviar esses livros, muito feliz mesmo de saberem que escolheram o meu livro para fazer um propósito de oração. Gente, isso é maravilhoso. A Sônia falando, saudade da sua mentoria, saudade também, viu? Acabei não abrindo novas turmas esse ano. O Atuci Costa, Apodi, Rio Grande do Norte, seja bem-vindo. A Solange de Pátio do Alfere, seja bem-vindo. A Lucilene de Juazeiro do Norte, Ceará também. A Vanessa do Pará, Abaetetuba, seja muito bem-vinda. A Kelly, gente, tem muita gente do Pará hoje aqui.
do Pará também. Glória a Deus pela vida de vocês. Que bom, sejam bem-vindas. Vamos começar então a nossa leitura aqui? Peguei um copo de água hoje, porque tá muito calor aqui, viu? Olha, a Sônia falando que tá usando o livro na célula de mulheres e tá sendo muito edificante. Ai, que lindo, glória a Deus. Fico muito feliz, Sônia, fico feliz mesmo de saber que você tem compartilhado o conteúdo do livro. Obrigada, viu? Deus abençoe muito a sua vida, que seja realmente um tempo de crescimento pra vocês, tá? A rede Teresina Piauí, Toque de Maria, paz, graça e paz, querida, seja muito bem-vinda também. Gente, então vamos lá para nossa leitura de hoje, Romanos 7. Para ter o livro, você clica no link da bio. Tá? O Amara, Vamara ou Amara, não sei como pronuncia. Ela perguntou sobre como que adquire o livro. No link da bio, tá? Lá na minha página inicial, quando você clica lá na minha fotinha, aparece lá as informações. Tem um link azul, tá? E aí você clica nesse link e você consegue então fazer o pedido do livro, tá bom? Qualquer coisa você pode me chamar no direct também que eu te envio o link. A Kelly, eu estou com o livro Sou Estéril e Venenos da Alma, perfeitos. Está sendo uma bênção, estou compartilhando no Instagram, está alcançando várias mulheres. Uau, glória a Deus, fico muito feliz, viu? Fico feliz mesmo que vocês têm compartilhado, que vocês têm utilizado para evangelizar, para alcançar outras vidas. E esse é o propósito, né? Alcançar vidas. Ataque de Maria de Pernambuco também. Olha, Pará e Pernambuco tá ganhando hoje na live. Geralmente a gente tem muitas mulheres de São Paulo, Rio de Janeiro, mas hoje Pará e Pernambuco tá em peso aqui na live. Glória a Deus pela vida de vocês, viu? Vamos então começar a nossa leitura. Quero dizer pra vocês que a minha Bíblia que eu tô lendo com vocês é a NVT, Nova Versão Transformadora. Provavelmente a versão que você tem aí é diferente da minha, mas não tem problema, o sentido é o mesmo, tá bom? Vou começar a nossa leitura agora. Espero que você já tenha aí aberta a sua Bíblia, se você puder abrir a sua Bíblia onde você tá. Sei que tem mulheres aí no trabalho, mulheres aí na faxina, mulheres aí talvez no ônibus, né, no caminho para algum lugar ouvindo a live, mas se você puder, abra a sua Bíblia e acompanhe a leitura junto comigo, tá? Romanos 7, na minha Bíblia, tem o título de Libertos da Lei. Libertos da Lei. Então, Paulo fala o seguinte nesse capítulo. Agora, irmãos, vocês que conhecem a lei não sabem que ela se aplica apenas enquanto a pessoa vive? Por exemplo, quando uma mulher se casa, a lei a une a seu marido enquanto ele estiver vivo. No entanto, se ele morrer, as leis do casamento já não se aplicarão à mulher. Portanto, enquanto o marido estiver vivo, se ela se casar com outro homem, comete adultério. Mas se o marido morrer, ela ficará livre dessa lei e não cometerá adultério ao se casar novamente. Então aqui Paulo faz uma analogia com o casamento, que a obrigação da mulher com o marido acaba no momento da sua morte. Da mesma forma, nós estamos libertos da lei a partir do momento que Cristo morreu por nós e nós morremos junto com Cristo. Então, o batismo, ele exemplifica exatamente isso. A nossa morte para o pecado, né? A nossa morte para a condenação. Porque Paulo vai continuar falando que a lei, ela nos condena, né? A lei, ela traz o quê? Morte e condenação. Por quê? É a lei que é ruim? Não, a lei é santa, a lei é pura. Porém, é o pecado que habita em nós que nos leva a transgredir a lei, nos leva ao pecado e então à morte. A partir do momento em que nós morremos junto com Cristo, né, nós participamos da sua morte, ou seja, morremos para a nossa velha vida, morremos para a nossa velha criatura, né? Nós também estamos livres da lei. É essa analogia que Paulo traz aqui, né? Da mesma forma que uma mulher, né, não tem mais obrigação com o marido. A partir do momento que ele morre, né, ela não está mais condicionada à lei do casamento. Nós também não temos mais a condenação em relação à lei, não estamos livres da condenação da lei, porque nós morremos com Cristo. Quando nós aceitamos Jesus como nosso Senhor e Salvador, quando nós nos batizamos, declarando a nossa fé nele, nós estamos libertas da condenação pela lei, tá bom? Assim, meus irmãos, vocês morreram para o poder da lei, quando morreram com Cristo, e agora estão unidos com aquele que foi ressuscitado dos mortos.
Como resultado, podemos produzir uma colheita de boas obras para Deus. Então ele fala assim, nós morremos com Cristo, estamos livres da condenação, estamos libertos, né, da lei, né? E isso vai gerar, consequentemente, boas obras. Então, ele deixa bem claro que as boas obras são a consequência de uma pessoa que realmente, né, aceita Jesus como seu Senhor e Salvador. Uma conversão genuína, né, realmente vai levar a boas obras. E não são as boas obras que nos salvam. Então, fique bem claro, Paulo, ele enfatiza muito essa questão de que a salvação não é por aquilo que a gente faz. Não são as boas obras que nos salvam, mas um coração rendido a Jesus Cristo, consequentemente, vai apresentar. Ah, Lidiane, mas a pessoa se converteu, mas ela não apresenta boas obras, né? Então, como que você explica isso? Essa pessoa não tem uma conversão genuína, não tem uma conversão verdadeira, tá? Porque as boas obras são essa evidência de que realmente você se rendeu a Jesus Cristo. Elas são uma evidência, elas são uma consequência, mas elas não são o meio pelo qual nós somos salvos. Nós somos salvos mediante a fé em Jesus Cristo, tá? Mediante a fé em Jesus, acreditando quando nós cremos que Ele é nosso Senhor e Salvador, que Ele morreu na cruz pelos nossos pecados, que Ele ressuscitou ao terceiro dia, e quando nós aceitamos o senhorio de Cristo sobre as nossas vidas, ok? Então, vamos lá. Continuando lendo o texto, tá bom? Como resultado, podemos produzir uma colheita de boas obras, ou seja, o resultado da nossa conversão, né? O resultado da nossa caminhada com Cristo é uma colheita de boas obras. Quando éramos controlados pela natureza humana, desejos pecaminosos atuavam dentro de nós. A lei despertava esses desejos maus, que produziam uma colheita de obras pecaminosas, cujo resultado era a morte. Por que ele fala que a lei despertava os desejos pecaminosos? Porque nós temos uma tendência natural a desejar aquilo que é proibido. Não é verdade? Como aconteceu lá no Éden, né? Aquilo que era proibido era aquilo que foi desejado, né? Então, Eva acabou caindo em pecado exatamente porque havia uma regra, né? A lei, né, a regra despertou em Adão e Eva, o desejo de transgredi-la. Então, nós temos essa tendência natural a fazer aquilo que é proibido. Aquilo que é proibido, que nós não podemos alcançar, nós desejamos, desperta em nós o desejo. É isso que Paulo está falando aqui. Agora, porém, fomos libertos da lei, pois morremos para ela e já não estamos presos a seu poder. Podemos servir a Deus não da maneira antiga, obedecendo a letra da lei, mas da maneira nova, vivendo no Espírito. O que ele quer dizer isso, né? Podemos servir a Deus não da maneira antiga, ou seja, não por obrigação. Não por causa da lei, mas por causa de uma fidelidade interior que nós temos a Cristo, que é gerado pelo Espírito Santo. Então, a nossa obediência hoje não é uma obediência que nós somos obrigadas pela lei, mas é uma fidelidade gerada pelo Espírito Santo no nosso coração. Porque a fidelidade, ela é uma das características do fruto do Espírito Santo, que Paulo vai falar em Gálatas. Lembra? Em Gálatas, se não me engano, 5:22. Eu acho que é essa passagem, Gálatas 5:22, não tenho certeza, tá? Mas é Gálatas. Paulo vem falar do fruto do Espírito Santo. O fruto do Espírito Santo é o caráter de Cristo desenvolvido em nós. Então, a nossa obediência ao Senhor, ela é fruto do Espírito Santo. É uma fidelidade interior que o Espírito Santo gera em nós. Não é mais uma obrigação da lei, mas é algo que o Senhor gera em nós. Essa fidelidade ao Senhor, né? É algo interior e não exterior a nós, ok? Lá no versículo 7, então, Paulo fala assim: a lei de Deus expõe o nosso pecado. Por acaso estou dizendo que a lei de Deus é pecaminosa? Claro que não. Na verdade, foi a lei que me mostrou o meu pecado. Eu jamais saberia que cobiçar é errado se a lei não dissesse não cobice.
Mas o pecado usou esse mandamento para despertar dentro de mim todo tipo de desejo cobiçoso. Se não houvesse lei, o pecado não teria esse poder. Houve um tempo em que eu vivia sem a lei. No entanto, quando tomei conhecimento do mandamento, o pecado ganhou vida e eu morri. Assim descobri que os mandamentos da lei que deveriam trazer vida trouxeram em vez disso morte. O pecado se aproveitou desses mandamentos e me enganou e fez uso deles para me matar. Isso, porém, só demonstra que a lei em si é santa, e santos, justos e bons são os seus mandamentos. Mas então a lei que é boa foi responsável pela minha morte? Claro que não. O pecado usou o que era bom para me condenar à morte. Vemos com isso como o pecado é terrível, usando os bons mandamentos de Deus para os seus próprios fins perversos. Então Paulo está falando que isso quer dizer que a lei é ruim? Não, os bons, ele fala que os mandamentos, eles são bons, eles são santos, eles são, ele fala aqui dos mandamentos, que é bons mandamentos, né? Eles são bons mandamentos. A lei é boa, a lei é santa, a lei é justa, mas o pecado, né, que habita dentro de nós, né, usa os bons mandamentos para nos levar à morte, né? Então, quando nós somos dominados pelo pecado, pelos nossos desejos, pelos nossos impulsos, isso vai gerar morte, porque o nosso coração quer fazer o que é errado. A palavra de Deus fala que o nosso coração é perverso e enganoso. Então, todas as vezes que nós seguimos o nosso coração, isso vai nos levar para um caminho de morte. Por isso, nós não devemos ser guiados pelas nossas emoções, pelos nossos desejos, pelos nossos impulsos, e sim guiadas pelo Espírito Santo de Deus. E aí, Paulo vai aqui compartilhar conosco algo pessoal da vida dele, a luta dele contra o pecado. Então, é interessante que o apóstolo Paulo, ele se coloca aqui numa posição vulnerável. Ele não se coloca como uma pessoa superior, né? Como se ele fosse perfeito. Mas ele compartilha aqui na carta de Romanos, com os irmãos da igreja de Roma, porque essa carta foi escrita por ele para a igreja de Roma, a sua luta interna, a sua luta interior contra o pecado. Então ele coloca aqui, ele não tem vergonha de se colocar como uma pessoa vulnerável, uma pessoa que também está na luta, uma pessoa que também tem as suas dificuldades. E isso é muito interessante, porque a gente pensa, poxa, Paulo, maior apóstolo de todos, escreveu tantas cartas, né? É uma pessoa tão importante na história da igreja. E esse homem, né, tão forte, que a gente admira tanto a história dele, também passou por dificuldades. Também tinha as suas fraquezas e também tinha a sua luta contra o pecado, né? Então nos faz perceber que nós também vamos passar por isso, né? Por essas lutas, por essas dificuldades, mas assim como Paulo, nós também podemos vencer em Cristo. Então vamos lá, o problema não está na lei, pois ela é espiritual e boa. O problema está em mim, pois sou humano, escravo do pecado. Então o problema não é a lei, o problema não são, né, os mandamentos de Deus, o problema está em mim, né? Eu que tenho esse instinto para o pecado, eu que sou escravo do pecado, não entendo a mim mesmo. Essa fala aqui é sensacional de Paulo, versículo 15, ele fala assim, eu não entendo a mim mesmo, pois quero fazer o que é certo, mas não faço. Em vez disso, faço aquilo que odeio. Olha só, né? Você se identifica com isso? Quando Paulo fala, eu não me entendo. Porque aquilo que eu quero fazer, aquilo que eu sei que é certo, eu acabo não fazendo. E aquilo que eu odeio, eu faço. Vocês também se identificam com essa fala de Paulo? Né? Aquilo que você sabe que é certo, você sabe o que tem que fazer, você acaba não fazendo. Mas aquilo que você odeia, você acaba fazendo. Quando você se deu conta, você já gritou, você já falou que não devia, você já perdeu a paciência, você já ficou com raiva, você já tá com amargura no seu coração, você já sentiu inveja, você já fez aquilo que você sabe que é errado, você já foi insubmissa dentro da sua casa em relação ao seu casamento. Você sabe o que é fazer certo, você sabe o que você precisa fazer, mas você acaba não fazendo. Ao contrário, faz aquilo que você odeia.
Mas se eu sei que o que eu faço é errado, isso mostra que concordo que a lei é boa. Portanto, não sou eu quem faz o que é errado, mas o pecado que habita dentro de mim. E eu sei que em mim, isto é, em minha natureza humana, não há nada de bom, pois quero fazer o que é certo, mas não consigo. Quero fazer o bem, mas não faço. Não quero fazer o que é errado, mas ainda assim o faço. Então, se faço o que não quero, na verdade não sou eu quem o faz, mas o pecado que habita em mim. Assim descobri esta lei em minha vida. Quando eu quero fazer o que é certo, percebo que o mal está presente em mim, né? Então ele fala que quando ele descobre o que é certo, né? Quais as atitudes são corretas, ele descobre que o mal está dentro do seu coração. E isso é um autoexame. Quando nós descobrimos o que é correto, quando nós entendemos a palavra de Deus e descobrimos o que é correto, aquilo revela dentro de nós o que está errado. A palavra ela é extremamente confrontadora nesse sentido, porque ela revela em nós. Ela traz luz para um coração que às vezes está tomado em trevas. Às vezes nosso coração está tomado de amargura, está tomado de inveja, está tomado de insatisfação. E a palavra de Deus nos confronta para isso, para mostrar o que existe de errado dentro de nós e nos transformar para a honra e glória do Senhor. Contudo, há outra lei dentro de mim que está em guerra com a minha mente e me torna escravo do pecado que permanece dentro de mim. Como sou miserável! Quem me libertará deste corpo mortal dominado pelo pecado? Graças a Deus, a resposta está em Jesus Cristo, nosso Senhor. Na mente quero de fato obedecer à lei de Deus, mas por causa da minha natureza humana, sou escravo do pecado. Então aqui Paulo fala de uma guerra interna que todas nós temos. Todos nós temos essa guerra interna entre a carne e o espírito, entre o que a nossa mente sabe o que é certo e errado e o que a nossa carne realiza. É essa guerra interna que todas nós vivemos, né? E quem vai ganhar essa guerra? Quem vai ganhar essa batalha? Quem nós alimentarmos mais. Então, se você fortalecer o seu espírito com a palavra de Deus, buscando a Deus todos os dias, o seu espírito será mais forte. Mas se você alimentar a sua carne todos os dias, a sua carne ficará mais forte. Então, quem você está alimentando na sua vida, né? Lidiane, eu me identifico com essa fala. Eu me identifico com Paulo quando ele diz que aquilo que eu sei o que é certo eu acabo não fazendo. Aquilo que eu quero fazer eu não faço. Mas aquilo que eu odeio eu acabo fazendo, eu acabo cometendo. E aí ele fala assim, quem vai me libertar desse corpo, né? Quem vai me libertar disso? Ele fala, graças a Deus, a resposta está em Cristo Jesus. Ele é que nos libertará. Então, mulher de Deus, busque ao Senhor todos os dias na sua vida. Busque a Deus, busque a palavra de Deus, leia a palavra de Deus todos os dias na sua vida, né? Busque a presença do Senhor todos os dias da sua vida, alimente o seu espírito, mesmo que às vezes você não tenha vontade. Então eu recebo mensagens de mulheres falando assim, Lidiane, eu não tenho vontade de orar, eu não tenho vontade de ler a Bíblia, eu não tenho vontade de fazer um devocional. E aí eu preciso dizer pra você que não é uma questão de sentir vontade. Se você for esperar a sua carne sentir vontade de orar, mulher de Deus, você não vai orar nunca. Se você esperar a sua carne sentir vontade de ler a palavra de Deus, mulher, você nunca vai ler a palavra de Deus, porque a sua carne nunca vai sentir vontade. Porque ela vai estar mais forte. E a carne rejeita tudo aquilo que a confronta. Entende? Então a carne não quer ler a palavra de Deus. Porque isso a confronta. Porque isso a mata. Ela não quer. Então, mesmo que você não tenha vontade de ler a palavra de Deus, leia a palavra de Deus. Mesmo que você não tenha vontade de orar, entra em oração. Diane, eu só consegui orar 5 minutos. Amém. Que ore 5 minutos. Pega um salmo, ora um salmo.
abre o livro de Salmos lá é um livro só de oração. Ore um salmo, declare aquele salmo sobre a sua vida, né? Mesmo sem vontade, mesmo que você não saiba o que orar, coloca um louvor, ora aquele louvor, faz daquela canção a sua oração para Deus. Existem muitos louvores que eles servem como uma oração, né? Porque traduzem exatamente o sentimento do nosso coração, traduzem realmente a nossa necessidade. E você pode fazer isso, mas não deixe de buscar a Deus. Vá mesmo sem vontade. E o Espírito Santo vai fazer a obra na sua vida. Você vai fortalecer o seu espírito. Você vai crescer em intimidade com Deus. E vai ficar mais fácil ler a Bíblia. E vai ficar mais fácil orar, né? Porque você vai fortalecer o seu espírito. Nós ganhamos essa guerra assim, né? Fazendo o que precisa ser feito. Amém? Quero compartilhar com você. Eu tava estudando esse capítulo para fazer a live hoje e eu lembrei de uma passagem em Gênesis e eu quero compartilhar com você porque eu acho que é exatamente isso, né? Como que a Bíblia, ela se confirma e ela, né, ela não se desmente. Olha só que interessante, né? Lá no capítulo 4 do livro de Gênesis tem uma fala de Deus para Caim, né? E isso é tão interessante o que Deus fala para Caim, né? Sobre a questão de você dominar o pecado. Deus fala isso para Caim, né? Ele fala assim, lá no versículo 6, ele fala: por que você está tão furioso? Quando Deus rejeita a oferta de Caim e aceita de Abel, né? Caim fica furioso e aí Deus fala com Caim: por que você está tão furioso? O Senhor perguntou a Caim: por que está tão transtornado? Se você fizer o que é certo, será aceito. Mas se não fizer, tome cuidado. E olha só o que Deus fala para Caim: o pecado está à porta, à sua espera, e deseja controlá-lo. Mas é você quem deve dominá-lo. Olha só que interessante. Deus alerta Caim sobre o pecado, né? Ele tenta abrir o entendimento de Caim em relação ao pecado. Quando ele fala: o pecado está à porta, à sua espera, e ele deseja controlá-lo. E isso serve para mim e para você. O pecado está à porta. E ele está nos esperando. E ele quer nos controlar. Porém, é você que deve dominá-lo. Então o pecado quer nos dominar. Mas Deus diz: somos nós que devemos dominá-lo, né? Então é sobre isso. Se Deus fala que somos nós que devemos dominá-lo, quer dizer que nós temos condições para isso. Nós temos condições para dominar o pecado. E quem nos dá essa condição é o próprio Senhor. Porque por meio de Jesus Cristo, lembra que nós lemos no capítulo 6, nós somos libertas da condenação e do poder do pecado sobre as nossas vidas. Então, por meio de Jesus Cristo, do Espírito Santo dentro de nós, nós temos a capacidade de dominar, de governar. Governar quem? Dominar quem? A nós mesmas, a nossa carne. Governar a nossa carne, governar a nossa vida, para que a gente viva uma vida de acordo com a vontade de Deus, para que a gente fortaleça o nosso espírito e ganhe a guerra contra a carne e contra o pecado. Amém? Essa foi então a nossa leitura, o nosso devocional de hoje sobre Romanos 7. Espero que tenha sido edificante para você. Espero que você tenha aprendido, né, muitas coisas edificantes para sua vida, que você leve essa palavra para o seu coração, que essas palavras sejam escritas nas tábuas do seu coração e você não se esqueça disso para conduzir a sua vida com o Senhor Jesus Cristo. Amém? Vamos orar então? Senhor, muito obrigada pela Tua palavra que é viva e eficaz, pela Tua palavra que nos liberta de mentiras, de falsos ensinos, que nos ensina a Tua vontade, que é boa, perfeita e agradável, Senhor. Que nós possamos, Pai, fortalecer todos os dias o nosso espírito, que o Senhor nos ajude nessa guerra, porque sozinha nós não conseguimos.
somos dependentes de Ti, precisamos da Sua ajuda, da Sua direção, precisamos, Senhor, do Seu senhorio sobre as nossas vidas, que nós possamos ser essas filhas obedientes, essas filhas fiéis, essas filhas leais à Tua vontade. Obrigada, Senhor, pela vida de cada mulher que esteve presente nessa live, que ela tenha uma semana abençoada, que cada mulher aqui possa ter experiências novas contigo, ouvir a Tua voz, receber direções e respostas específicas para a vida delas. Em nome de Jesus eu oro. Amém e amém. Se você não conseguiu assistir essa live desde o começo, ela vai ficar salva lá no canal do YouTube e você pode assistir depois, tá bom? Daqui a pouquinho eu já vou enviar pra lá. Um beijo no seu coração e quarta-feira a gente volta então às 10 horas da manhã. Até lá!